Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly, do canal da Turma da Tia Polly, e hoje nós estamos aqui para a nossa comentário da lição dos primários. Se você é a professora dessa turma, seja muito bem-vinda. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like se você gostar da aula, compartilhar com quem ainda não nos conhece e nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. E também, se você tem sugestão para a nossa aula, deixa aqui no comentário ou se inscreve lá no nosso grupo do Telegram. Lá nós também trocamos muitas informações. Amém? Olha lá, nós estaremos comentando com vocês hoje a lição de número 9, Coragem para louvar a Deus na guerra. Essa lição é uma lição muito linda, traz grandes aprendizados para nós. Vamos tentar aprofundar o máximo que nós conseguimos aqui para que a sua aula seja abençoada também aí na sua igreja. Sugestão de hinos é Em Todo Tempo Louvarei ao Senhor. É da Vanese Kids. E aí, ele é um hino bem lindinho de cantar, bem legal. E tem um, só que ele não é de criança, essa Batalha de Josafá. Mas ela é bem gostoso, é um hino gostoso de ouvir, né? Você pode pôr ela ali no momento para eles escutarem antes de começar a aula. Ou se você tem uma voz bonita e gosta de cantar, canta com as suas crianças, canta para as suas crianças. Eu acho que é bem válido também, porque conta bem certinho a história de Josafá. É muito bonito esse hino, eu gostei bastante. É da Célia Sakamoto. E o nosso hino permanente, que é os livros da Bíblia do Diante do Trono. Amém? Se você trocou alguma coisa, conte para nós aí, para a gente também poder estar aprendendo juntamente com vocês. Agora, nós vamos aqui para a nossa sugestão de tarefa. Pedir para cada criança escolher o seu louvor preferido e mandar no grupo da turma ou para a professora. Porque no final nós vamos fazer uma brincadeira muito bacana. Eu selecionei alguns hinos aqui que é da realidade das minhas crianças, né? As minhas filhas, assim, gostaram bastante da brincadeira. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, você vai pegar esses louvores que as crianças vão montar. E eu editei num aplicativo que depois eu passo o nominho para vocês ali. Colocando, assim, a introdução do hino. Aí eu colocava o tempo para eles. E em seguida, eles tinham que adivinhar que hino que era que estava tocando na introdução. E aí vinha, né, depois dos 5 segundos que eu dava ali para eles pensarem, vinha o início do hino. Então eu fiz assim, separei 10 louvores, bem conhecido deles, quem entrar no grupo do Telegram vai poder entrar ali e vai poder assistir normal, tá? Aí vocês vão montando com os louvores que eles mandarem. Caso você vê que não dá tarefa, escolha os seus louvores e se você quiser aquele que eu já montei, dá um trabalhinho para montar. Eu até trazei as gravações aqui, porque ele exige um pouquinho da gente. Ele recorta e cola, emenda e copia e sabe? Mas enfim, tá lindo, tá bem legal, vocês podem usar, vai ser jóia, vai ser muito divertido. O versículo para memorizar diz assim: Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e ele me salva, dos meus inimigos. Louvem ao Senhor, segundo Samuel 22:4. Eu não sei se foi na turma de vocês que eu sugeri o megafone. Se foi, e vocês tiverem, dá para usar, ou se não, preparem outros, bem tranquilo para vocês falarem, para eles poderem falar nesse megafone. Ou também dá para fazer gestos, porque é um textuário bem facinho para fazer gestos, né? Eu deixei ali, vocês viram um link que leva vocês lá aonde eu encontrei uma forma fácil de fazer esse megafone. Certo? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer, eu gostei desse, porque você viu que ele tem aonde colocar a mãozinha, não é só o enrolar o papel, ele tem ali um suporte para você colocar a mãozinha. Eu achei muito bacana, dá uma diferenciada daquele outro que nós fizemos na primeira vez. E sugestão para contar a história. Pode ser cantada usando fantoches de EVA, como na história do link abaixo. Gente, eu achei lindo, eu ouvi várias historinhas, foi me ir buscando algumas ideias, mas dessa irmã eu achei assim, os recursos que ela usou maravilhoso. Entra ali naquele link, a história de Josafá da tia Lu Barros, vai no canal do Instagram, do YouTube dela, não esquece de curtir, a gente tem que ser, né, honrar as pessoas que fazem isso por nós, que, né,
compartilha. Então você vai lá, você curte, você compartilha, você se inscreve no canal dela, porque as ideias são maravilhosas. Você vai ver ali nos momentos quando ela fala ali, né, do rei Josafá, ela não usou nem o rolinho, igual eu sempre sugiro para vocês, ela fez com o próprio EVA, pelo que eu pude dar uma observada ali no vídeo. E aí ela coloca que o coração dele estava preocupado, o coração com medo, e ela vai trocando as emoções ali. Quando ela vai falar dos 3 povos que se reuniram, ela levanta 3 plaquinhas também para eles entenderem, ter essa noção da quantidade dos povos que se reuniram. Quando ele coloca ali que o povo consagrou e se curvou perante Deus, ela desce os bonequinhos. Olha, gente, entrem lá que vocês vão ver que bonitinho que foi, que trabalho mais maravilhoso dessa nossa irmã. E o que ressaltar na história? Vi que vivemos em uma guerra. Né? A primeira acontece dentro de nós e a segunda é no mundo espiritual. Então, por quê? Porque no cenário de guerra, você pode puxar ali com eles, se eles estão acompanhando as guerras que estão acontecendo na atualidade, se eles já aprenderam na escola sobre algumas guerras, e aí para eles remeterem, para você remeter eles a esse contexto de guerra, para eles saberem o que é isso, que são brigas, são lados opostos que estão brigando por uma causa, para defender o seu ponto de vista, e aí eles usam de agressão, e há sofrimento, e há morte, enfim, né? Vai instigando eles ali para passar esse conceito de guerra, para eles entenderem do que nós estamos falando, o que estava passando o rei Josafá quando escreveu aqui, quando a gente tá, o que estava passando o rei Josafá e que retrata nessa leitura. E aí a gente vai ensinar para eles que existe uma guerra que é dentro de nós, que é a nossa alma, guerreando, o nosso espírito guerreando, né, contra a carne, a nossa carne que acontece dentro de nós, que é a nossa carne militando contra o espírito. E aí lá em Efésios também fala que nós não lutamos contra a carne, não é contra o teu irmão que você está lutando, mas é contra todas as hostes, né? Vamos ler ali para vocês? E a outra. Então, a primeira que a gente vai falar é dessa guerra que é da carne militando contra o espírito, que está lá em Gálatas 5,17, que fala assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, a carne, ela só quer as coisas da carne, ela só se interessa por coisas da carne, ela só quer ficar deitada, ela quer ficar só no celular, quer ficar jogando, quer ficar vendo vídeos que não edificam nada, sabe? Aquela, né? Ela não quer ir para a igreja, ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer jejuar, a carne não quer nada. A carne quer ficar ali, se puder deixar ela o dia inteiro ali, né? Assistindo coisas, jogando, comendo, né? É isso que a carne quer. Já o espírito não, ele anseia pelas coisas de Deus, ele quer estar em contato com Deus, ele quer estar louvando a Deus, ele quer estar aprendendo da palavra, se revelando nas escrituras. O espírito, ele quer isso, estar cada vez mais próximo de Deus. Só que a carne impede isso. Ao invés de a gente estar lendo a Bíblia, a gente prefere estar assistindo uma série. Ao invés de a gente estar louvando um hino, a gente prefere estar escutando alguma música. Ao invés da gente. Entende? Quer dizer, a gente sempre prefere coisas da carne do que as coisas do espírito. Porque as coisas da carne, aos nossos olhos, é muito legal, é mais divertida. E as coisas do espírito, vamos na igreja de novo. Certo? Então é essa luta. E por isso que nós devemos alimentar o nosso espírito e não apenas a nossa carne. Esse é o primeiro. Né? Essa é a primeira guerra que nós vivemos constantemente. A carne, ela quer pecar. E o espírito, ele quer santidade. Então, você fica naquele duelo. O espírito quer fazer tudo que agrade a Deus. Ele quer estar perto de Deus. E a carne quer nos afastar de Deus. Em Efésios 6,12, nós vemos outra guerra que fala assim: ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lembra que eu já dei uma aula, não sei se foi nessa classe, mas que nós temos esse céu que nós conhecemos, nós temos ali um segundo céu, que é onde tem os planetas e tudo mais, e o terceiro céu, que é onde habita Deus. E onde habita Deus é um lugar celestial, é a morada do Pai, onde nós vamos morar com Ele quando Ele vier nos buscar, amém?
Já nesse segundo céu é onde habita essas hostes, potestades, esses tronos, os dominadores deste mundo tenebroso, essas forças espirituais do mal. Ele atua ali e essa atuação dele interfere diretamente na nossa vida aqui, nos levando a pecar, a fazer nós desejarmos coisas da carne, então a fazer a gente se distanciar de Deus. E aí ele fala, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra essa pessoa que você está conhecendo, não é essa pessoa que te magoou, mas sim um espírito que está atuando através, né, do pecado, da iniquidade dela, está atuando na vida dela. E é isso que a gente tem que entender, que como que a gente vence essas dominações, essas legalidades que nós damos, essas brechas que nós abrimos, né? Para que a gente possa fortalecer o nosso espírito. Então, não é um processo simples. E a gente vai ver, então, essa batalha que a gente vê ali do rei Josafá, ela demonstra bem isso. Aquele povo sendo oprimido, eles não fizeram nada. O povo de Israel estava na terra deles. De repente, 3 povos ali se juntaram e vieram atacar eles. E aí, o que ele fez naquela hora? Ele se desespera. E só que ele se desespera aí vai buscar Deus. Então devemos nos preparar para essa guerra, como o rei Josafá fez quando ele vai e apregoou o jejum e a oração. Ele falou que todo o povo, então, ele chega, ele ora para Deus, pedindo a graça de Deus, e ele institui o jejum para todo mundo. Por que o jejum? Porque o jejum, ele sacrifica a nossa carne. A carne está querendo comer, ela quer comida, ela quer... E você não, a carne quer assistir alguma coisa. Você fala, não, e quando você está em jejum, não é só ficar sem comer. Não, o jejum é quando você está trocando o alimento da carne pelo alimento do espírito. O que alimenta o nosso espírito? É a oração e a leitura da palavra de Deus. São essas duas coisas que são imprescindíveis na vida de qualquer cristão. Só que nós não temos mais a prática, o costume de jejuar a Deus. E aí a nossa carne só vai ganhando terreno, só vai se fortalecendo e o nosso espírito vai ficando cada vez mais fraco, a ponto de a gente já não ter mais a sensibilidade de ouvir o que o Espírito nos diz, a orientação, né? A direção, já não está mais conectados. De repente a gente está dentro da igreja, mas como se não tivesse. As palavras já não entram no nosso coração, o nosso coração está tão endurecido, dá até sono, tem gente que passa mal na igreja, que quer dormir, que está cansado, que não presta atenção no culto. Por quê? Porque a nossa carne está tão forte e o nosso espírito está tão fraco. Certo? Continuando lá. A importância do jejum e da oração, mesmo eles sendo pequenos, eles já devem saber dessa importância. Pode ver que o jejum não é muito falado na igreja hoje em dia, né? É uma cultura que foi se perdendo, né? E a gente vê que os judeus, eles jejuavam bastante. Tem um momento que chegam para Jesus e falam, olha, os discípulos do João, eles jejuam constantemente. Os fariseus, eles constantemente estão jejuando. Não fala o tanto de vezes, fala constantemente. Agora os seus discípulos comem? Para eles era um absurdo. Mas por quê? Aí ele falou, porque enquanto o noivo estiver aqui, eles estão comendo. Mas vai chegar a hora que o noivo não vai estar aqui. E aí sim vai ser chegado o momento de jejum e oração. E a gente vê isso logo em seguida, quando Jesus morre, que... Quando eles vão ali escolher alguém para ficar no lugar de Judas Iscariotes, eles oram. Em jejum. Quando eles vão escolher o diácono lá, o Estevão, eles oram em jejum. Quando eles vão enviar Paulo para fazer as missões ali, para sair nas viagens missionárias, eles oram em jejum. Então, essa prática tem que ser constante na nossa vida. Tanto é que quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, uma caça de demônios, o Senhor Jesus falou o que para eles? Esta caça de demônios só sai com jejum e oração. Nós estamos tão aprisionados no pecado que às vezes a gente não consegue nem enxergar o pecado na nossa frente. Agora, quando você fala assim, não, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer mais de Ti, e você resolve, então, agora, sacrificar a sua carne com jejum e oração, Deus te traz a sensibilidade de novo, e o Espírito Santo começa a falar com você, a te convencer do pecado. Tem pessoas que se acham tão santas, tão acima do bem e do mal, porque não é porque não tem pecado, é porque elas não conseguem mais estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, desde pequenininho, nós temos que ensinar as crianças essa prática. Talvez o jejum deles não vá ser como o nosso, né? Nós vamos ver ali
que o jejum, a gente vai ver que o jejum deles não vai ser como o nosso, né? Porque eles estão em fase de crescimento, de desenvolvimento, então eles não vão ficar muito tempo sem se alimentar. Mas eles podem fazer um jejum, né? Não é o que está na Bíblia, porque não, o jejum da Bíblia é a abstinência de comida, certo? Mas, como eu falei, Deus honra qualquer demonstração de súplica, de querer estar mais perto dele. Então, a gente vai ensinar que nessa, olha, vamos honrar o Senhor, vamos jejuar, vamos ficar, né, tirar o doce, por exemplo. Olha, porque doce não faz bem para criança mesmo. Então, vamos passar uma semana, essa semana que é do nosso culto infantil, ninguém come doce. O que que vocês acham? Vocês vão me ajudar? Ou nem doce, nem salgadinho, por exemplo, na próxima vez. Então, durante a semana, você fala, mãe, não, eu não quero comer bala, não quero comer chicletes, eu não quero comer chocolate, certo? Então, tira isso, não vou tomar refrigerante. Ele vai fazer as refeições dele saudáveis, mas durante essa semana ele tira isso. E fala com ele, leva, né? Prepara ali uma lembrancinha. Olha, nosso reloginho do jejum, para vocês não esquecerem do nosso compromisso, certo? Alguma coisa que remeta eles a lembrar desse compromisso contigo. E fala para eles: olha, não é só ficar sem comer doce. Vamos marcar todo dia, a tia vai entrar em contato para fazer uma chamada de vídeo, se você tiver essa possibilidade na sua igreja, né? Vou fazer uma chamada de vídeo, nós vamos ler aqui um hininho, coisa de 10 minutinhos, você lê uma passagem, comenta alguma coisa com eles ali da palavra de Deus, ora com eles. Para quê? Porque neste momento você vai estar inserindo uma prática cristã importante na vida de uma família inteira. Às vezes tem famílias que não jejuam ao Senhor. Então é devagarinho que a gente vai ali instituindo isso, retomando essa prática. Fala para eles, olha aqui, olha a importância, eles jejuaram para consagrar, eles jejuaram ali como a rainha Esther fez, né, 3 dias e 3 noites para Deus dar um grande livramento para Israel. Olha, Moisés, ele jejuou 40 dias quando recebeu as tábuas da lei. Então tem uma mensagem sobre jejum todo dia. Fala, convida a família toda para estar neste momento. Enfim, envolve eles para a gente poder estar retomando essa prática de jejum. O que acontece? Como eu falei, são as duas coisas, elas têm que andar junto, tanto a oração quanto o jejum. A oração, ela nos conecta com Deus e o jejum nos deixa mais sensível para receber mais de Deus na nossa vida. Certo? Por quê? Porque aí, quando você está sacrificando a tua carne está ali, né? Sendo oprimida ali, digamos assim, a tua carne por tanta vontade que ela tá de fazer alguma coisa e você não está deixando e você está alimentando o seu espírito. Então, digamos que seja uma batalha diária, no dia que você faz jejum, teu espírito é mais fortalecido. E aí, quando o teu espírito é mais fortalecido, quer dizer o quê? Que ele tá mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais revelação de Deus nós temos na nossa vida. Amém? Então, como eu falei para vocês, o jejum é a abstinência da comida por um período de tempo que pode variar entre horas até 40 dias, certo? Tem pessoas que, né, fazem mais, mas assim, o que é recomendado ali é que seja no máximo até 40 dias. Esse de horas é o que mais a gente ouve falar, que começa da meia-noite e vai até o meio-dia. E dessa meia-noite a meio-dia, 8 horas nós dormimos. Então fica ali praticamente 4 horas que você fica sem comer. E tem pessoas que ainda prolongam um pouco o horário de sono, vai acordar às 10 da manhã para ficar pouco tempo sem comer. E aí Deus é muito misericordioso, certo? Mas e ele recebe, né? Porque, enfim, ele conhece a nossa natureza, certo? Mas se você, quanto mais você se dedicar a essa prática de jejum, você pode ir aumentando esse tempo em jejum. Ah, hoje eu fiz 12 horas. Amanhã eu vou me alimentar normal. No outro dia eu vou fazer mais 12 horas. Agora eu quero fazer 18 horas. Já é uma prática, a gente tem benefícios para o nosso corpo. Se vocês forem procurar sobre jejum intermitente, que é uma prática que as pessoas têm adotado hoje em dia, vocês vão ver o quanto isso é benéfico para a saúde. Até os pastores que a gente vê na internet, né? Tem o pastor Luciano Subirá, que ele faz os 40 dias de jejum dele, ele ensina como fazer, ele escreveu um livro sobre isso. E hoje em dia, se a gente fala com uma pessoa assim, que passou 24 horas em jejum, a pessoa, mas tá louca? Não pode passar mal, desmaia. E não é, gente, isso aí. E tanto é que Jesus, quando ele subiu ao monte,
e ficou 40 dias jejuando, ele teve fome. Eu falei sobre jejum em alguma das aulas, eu acho que foi na dos juniores da semana passada, se eu não me engano, eu falei sobre jejum. Se não fosse para a gente saber que Jesus jejuava 40 dias, ele não teria registrado, porque estava sozinho, não tinha discípulo nenhum. E ele contou para os seus discípulos, porque de alguma forma isso ficou registrado na nossa Bíblia. Alguém soube. E tem, né, em todos os evangelhos ali, conta que Jesus subiu no monte e foi tentado por Satanás, e durante 40 dias ele não comeu nada, e a Bíblia não fala que ele não bebeu. Então a gente, claro, que nesses 40 dias a gente faz o jejum de água, a gente consome água, tem até um líquidozinho com sal que eles orientam nós tomarmos também para a gente não enfraquecer. Então esse vai estudar, claro que você não vai começar hoje, não vai falar tudo isso para a criança hoje, mas estou dizendo para vocês, professoras, que vocês também precisam jejuar, e aos poucos você vai se apropriando disso. Como eu falei, esse pastor Luciano Subirá, ele escreveu até um livro que fala sobre a prática do jejum. É muito interessante. Pesquisem isso antes de saírem fazendo. Converse com seu médico. Não faça nada sem a ajuda do seu médico. Mas, enfim, vamos retomar essa prática mesmo de jejum e oração e consagração da nossa vida. E para os nossos alunos, como eu falei, sugira esse. Ou tira o videogame, tira refrigerante, tira doce, certo? Para que não prejudique a saúde deles, né? Claro que a gente sabe assim que 4 horas não vai prejudicar, mas a gente tem que ser prudente, porque cada criança tem um corpinho, né, diferente. A gente não vai sair ensinando esse tipo de coisa, a gente vai ensinando o que está na realidade deles, para que eles possam inserir, para assim, opa, tem coisa a mais. E quando eles estiverem, né, depois na sua adolescência, na sua juventude ali, eles vão ter esse hábito já de abdicar de coisas dessa carne para fortalecer o seu espírito. Amém? E aí, não basta ficar sem comer. Precisamos nos alimentar o nosso espírito com a meditação na palavra do Senhor, oração e louvor, certo? Então, você está tirando as coisas da carne, mas não é para ficar sem nada. Você está ali enfraquecendo a carne e fortalecendo o seu espírito, certo? Tem muita pessoa também que fala assim, pois um propósito de oração, e aí acaba se alimentando, que a gente esquece, ainda mais a mulher que faz comida e tudo, a gente acaba esquece, e né, então não peça perdão a Deus, fala, Senhor, me perdoe por essa fraqueza, mas volte ao seu propósito, mas eu vou continuar com o meu propósito, Senhor, porque eu quero, né, vencer esse tanto de dias que eu coloquei na minha vida aí, de fazer. Temos o jejum de Daniel, que ele se absteve de coisas que eram boas de comer, certo? Então, então eu vou me abster assim das massas, de pizza, de sorvete, enfim, começa. Dá o primeiro passo e o Espírito Santo vai te orientando todo o restante. Amém? E no versículo 23, toda Judá estava diante do Senhor, assim como suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Aqui não fala que as crianças jejuaram. As crianças estavam ali diante do Senhor, ouvindo a lei, né, aprendendo da palavra do Senhor. Então, desde pequenininho, eles estavam aprendendo. E criança que vê o pai jejuando, ele vai ter esse desejo de jejuar também. Criança que tinha aquele, né, quando a gente cresceu, né, ouvindo que não podia contar para ninguém que estava jejuando, e a gente até hoje tem essas reservas também, né? Não, só não quero comer, a gente tem essa reserva. Mas o que o Senhor estava dizendo naquele momento era para não fazer como os fariseus, que batiam no peito e falavam para todo mundo, eles já recebiam a glória deles aqui. De todo mundo ver, nossa, que pessoa que jejua, não é isso que Deus quer. Agora, se a gente não fala sobre isso, as pessoas vão achar que não precisam disso. E o Senhor não destituiu o jejum de forma alguma. Ele falou que na presença dele não precisava, porque ele estava ali. Ele estava ali. Agora, depois que ele foi para o céu, a igreja primitiva começou a buscar Deus com orações e jejum, tanto que a gente teve o Pentecoste, né? E glória e quantos milagres e maravilhas que eles fazem e fizeram. Amém? Continuando lá. A atividade que eu falei para vocês, essa atividade qual é o hino? Porque como vocês viram, o rei Josafá, ele não foi para a batalha, ele venceu apenas com louvor, né? E ele tinha soldados, mas ele falou assim, olha, é poucos, se foi 3 reinos que se uniram contra um só, eles iam perder, e ele estava preocupado com isso. E Deus falou assim, não se preocupe, vão louvar, vão para a batalha, passe, né, os levitas na frente, que eles vão louvando a Deus,
que eu vou dar a vitória para vocês. Então, às vezes, a gente está numa luta tão grande, que a gente só tem vontade de chorar. E aí é nessa hora que o Espírito Santo fala assim: não, não é hora de chorar, é hora de louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, o Senhor, o nosso Espírito relaxa e fala assim: ele tá confiando em mim que tudo tá certo. Porque às vezes a gente tá tentando na força do nosso braço e dar um jeito, isso, e não é. Vai louvando que as muralhas vão caindo. Amém? E aí, para quem entrar no grupo do Telegram, eu vou deixar lá já no slide, você vai apertar no o play, e aí você vai ver as musiquinhas. Eu devia ter feito uma seleção de musiquinhas ali que vai tocar. Se eu não me engano, acho que são 12 musiquinhas, 12 hinos ali, que a criança tem que adivinhar. Tá bom? É bem bacana ali. Eu só não vou pôr porque eu acho que daí o YouTube meio que bloqueia, porque é música, é playback e música cantada, né? Então não dá para pôr ali, mas lá no grupo do Telegram, entra lá na sala dos juniores, até se você não é professor de juniores, mas quer levar para tua classe, também leva, pode usar à vontade, é muito bacana esse recurso aí, tá bom? São essas minhas sugestões para hoje. Que Deus abençoe a aula de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que dele venha se revelar cada vez mais para nós e a sua vontade também. Um beijo. Se você, não esquece, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se você gostou da aula, compartilha, não precisa ser só com professora, compartilha com pai de aluno, compartilha com colegas que tem desejo de aprender sobre jejum e fala lá, olha, no meio lá, depois que ela dá as sugestões de brincadeiras ali, ela vai falar sobre o jejum. Assiste, você vai ver como é importante. Enfim, vamos, né, fazer com que a nossa nação volte a adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Um beijo para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!